Noite nosso grupo hoje vai falar sobre o pâncreas endócrino, né? O grupo é composto por eu, Aliane, Jéssica, Lauriane, Maria Luísa Chaves e Maria Luísa Sena. O pâncreas é um órgão alongado que mede de 15 a 20 centímetros, que pesa de 70 a 80 gramas e se localiza atrás do estômago. Fica entre o duodeno e o baço. Ele é dividido em 3 regiões: corpo, cabeça e cauda, e faz parte do sistema digestório e do sistema endócrino. O pâncreas adulto normal tem cerca de 1 milhão de ilhotas, que constitui 2% da massa pancreática. As ilhotas podem receber até 15% do fluxo sanguíneo, apesar de representarem só 2% da massa pancreática. E elas são muito inervadas por fibras provenientes do sistema nervoso autônomo, simpático e parasimpático. As ilhotas de Langerhans foram descritas pela primeira vez em 1869 por Paul Langerhans. E existem pelo menos 6 tipos de células pancreáticas, sendo as principais alfa e beta. Hormônios são liberados, né? Os tipos de hormônios que são liberados são a insulina e o glucagon. A insulina, ela facilita a entrada de glicose nas células e serve para o nosso corpo como fonte de energia. Já o glucagon, ele é um hormônio que promove a degradação do glicogênio a partir de um processo metabólico e ele serve para normalizar a taxa de açúcar no nosso sangue. Sobre o mecanismo estimuladores, ele é responsável pela elaboração e secreção das hormonas, insulina e glucagon para o sangue. A sua porção endócrina é formada por um conjunto de células ilhotas de Langenbauer, eu acho que é assim que se fala. Esses dois hormônios possuem um efeito antagônico, que é a atividade fisiológica inversa, porque enquanto a insulina tem a sua atuação para a absorção da glicose pelo fígado, músculo e tecido adiposo, diminuindo a concentração de glicose no sangue, o glucagon estimula o aumento da glicose no sangue, devido à quebra do glicogênio. São dos hormônios no pâncreas. O pâncreas é uma glândula considerada mista, portanto, ele tem uma função endócrina e uma função exócrina. Iremos tratar sobre a porção endócrina do pâncreas nesse trabalho, onde são produzidos os hormônios insulina e o glucagon. Esses dois hormônios possuem funções opostas e vão atuar controlando os níveis de glicose no sangue, chamados de glicemia. O glucagon ele é secretado pelas células alfas em resposta à diminuição da glicemia, chamado de hipoglicemia, que acontece quando o nível de glicose no sangue diminui e a secreção do glucagon aumenta. Assim, o glucagon estimula o fígado a quebrar o glicogênio e liberar essa glicose na corrente sanguínea, aumentando assim a concentração de glicose no sangue, chamado de glicogenólise, e por conta disso, ele é denominado como antagonista da insulina. Além disso, o glucagon também estimula a lipólise e a liberação de ácidos graxos para a corrente sanguínea, ajudando a manter a homeostasia do nosso corpo em períodos longos de jejum, que é quando a nossa glicemia diminui. Já a insulina tem um efeito antagônico ao do glucagon. Ele é secretado pelas células betas do pâncreas em resposta ao aumento de glicemia no sangue, chamado de hiperglicemia. A insulina normalmente é liberada em ocasiões nas quais existem altos níveis de glicose plasmática, como acontece após as refeições, que às vezes a gente come muito carboidrato. Quando tem muita glicose no sangue, a insulina vai promover a entrada de glicose para a célula, diminuindo assim a glicemia. Ela também estimula o armazenamento da glicose em forma de glicogênio e de gordura. Esses hormônios, eles atuam regulando a glicemia de acordo com a necessidade do nosso organismo.
E sempre que a insulina for mais alta, os níveis de glucagon serão mais baixos, e vice-versa. Então, e qual seria o local de atuação desses hormônios no pâncreas? Esses hormônios eles são encontrados nas ilhotas de Langerhans, ou chamadas de ilhotas pancreáticas. Eles são encontrados em maior quantidade no corpo e na cauda do pâncreas. A atuação da insulina na célula inicia-se pela sua ligação ao receptor da membrana plasmática, com alta especificidade e afinidade, provocando mudanças conformacionais que desencadeiam reações modificadoras do metabolismo da célula-alvo, constituindo assim uma resposta celular que eventualmente resulta na ação da insulina sobre a glicose, lipídios, metabolismo de proteínas, garantindo diferentes efeitos metabólicos. Já o glucagon ele tem atuação principalmente no fígado, estimulando a quebrar o glicogênio em moléculas de glicose. Os hormônios eles são encontrados nas ilhotas de Langerhans, ou chamadas de ilhotas pancreáticas. Eles são encontrados em maior quantidade no corpo e na cauda do pâncreas. A atuação da insulina na célula inicia-se pela sua ligação ao receptor da membrana plasmática, com alta especificidade e afinidade, provocando mudanças conformacionais que desencadeiam reações modificadoras do metabolismo da célula-alvo, constituindo assim uma resposta celular que eventualmente resulta na ação da insulina sobre a glicose, lipídios, metabolismo de proteínas, garantindo diferentes efeitos metabólicos. Já o glucagon ele tem atuação principalmente no fígado, estimulando a quebrar o glicogênio em moléculas de glicose. Os receptores celulares do pâncreas estão localizados nas ilhotas. Existem 6 tipos de célula. A primeira célula é a célula alfa, que ela ocupa de 15 a 20% da ilhota. Ela é responsável por sintetizar e secretar o glucagon, a glicetina, o GRPP, o GL1 e o GL2. Tem a célula beta, que ela ocupa de 70 a 80% da ilhota. Ela secreta a insulina e estimula a elevação dos níveis sanguíneos de glicose, aumenta o transporte de glicose para os músculos e tecidos adiposos. Temos a célula Y ou D, que ela ocupa de 5 a 10% da célula. Ela é responsável pela somastostina, que inibe a liberação de Hg, insulina, glucagon e polipeptídeos pancreáticos. Temos a célula F, que é conhecida como polipeptídeo pancreático. Ela ocupa 1% da ilhota. Ela estimula a hipoglicemia, a alimentação de proteína, diminui o glicogênio no fígado e estimula o lipogênio. Temos também a célula G, que faz a gretina, né? Que ela é responsável pela regulação da balança energética a curto prazo. E temos a célula E, que ocupa 0,5 a 1% da ilhota. Ela é responsável pela grastina, que estimula a distensão do estômago e estimula a secreção. Mecanismos intracelulares. Vou falar sobre os neurotransmissores provenientes de fibras parasimpáticas e simpáticas que modulam a secreção hormonal das iotas pancreáticas. A primeira é a acetilcolina. Ela estimula a liberação de insulina, glucagon e polipeptídeo pancreático. A segunda é o polipeptídeo intestinal vasoativo. Ele é amplamente distribuído nas fibras parasimpáticas que inervam as iotas pancreáticas e o trato intestinal. O terceiro é o polipeptídeo liberador de gastrina. Ele é abundante nas fibras parasimpáticas do pâncreas, sendo liberado sob estimulação vagal. E o quarto é a noradrenalina. Ela inibe a secreção de insulina, diminuindo a concentração de cálcio intracelular.
A quinta é a galanina. Ela é presente tanto nas fibras simpáticas, que inervam as iotas, como no prâncreas exócrino. E a sexta é o neuropeptídeos Y, presente tanto na porção endócrina quanto na exócrina. E também temos as patologias associadas. A pancreatite pode ser aguda ou crônica. Ela ocorre a inflamação do pâncreas. Na maioria dos casos está relacionado com o consumo frequente de álcool. A segunda temos a diabetes tipo 1. O pâncreas não consegue produzir insulina, faz com que o nível de glicose no sangue fique alto. E por último temos o câncer. Ele é caracterizado pela multiplicação irregular e desordem de determinadas células. As células saudáveis têm um tempo de vida e morrem quando o organismo não mais necessita delas. No entanto, as cancerígenas elas continuam se multiplicando, podendo afetar inclusive outros órgãos e tecidos. Como vocês podem ver, a primeira imagem é da pancreatite, a segunda é da diabetes tipo 1 e a terceira é o câncer.